Irmãos, com a paz do Senhor, amém. Vou falar hoje sobre a importância da fidelidade. A palavra de Deus, o texto base é em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 31 ao 37. Esta noite eu gostaria que nós olhássemos para um desafio da palavra de Deus a respeito de nosso legado. O que vamos deixar para trás para aqueles que virão depois de nós? A epístola aos Hebreus foi escrita para um grupo de crentes que estava considerando a possibilidade de renunciar à vida cristã. Eles sofreram grandes perseguições e estavam prontos para desistir, mas o escritor procura incentivá-los a serem fiéis. Os cristãos hebreus, durante um tempo, eles viveram uma vida que foi caracterizada pela paciência e pela perseverança. Mas algo tinha acontecido que abalou a devoção e a determinação deles. A conexão entre os capítulos 10º e 11º é esta. Em contraste com o estilo de vida atual, o verdadeiro caráter dos hebreus é que eles eram homens de fé. O exemplo de fidelidade dos hebreus. Noé pacientemente preparou a arca crendo em Deus. Abraão avançando em busca da cidade de Deus. Moisés suportou porque ele viu aquele que é invisível. Com esta grande nuvem de testemunhas que foram fiéis, somos desafiados a correr a corrida com paciência. Essas testemunhas estando conosco para sermos fiéis e não desistir. Por que isso é importante? Porque outros estão dependendo da nossa fidelidade. Na verdade, existem dois grupos de testemunhas: os que já partiram e aqueles que estão vindo atrás de nós. Existem os obstáculos da nossa fidelidade. Um obstáculo é o pecado interior. O pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra rodeia significa assediar. Todo pecado nos embaraça e dificulta a nossa corrida. Portanto, ele deve ser posto de lado e não escondido. O método de Deus de lidar com o pecado não é difícil de entender. Confissão, reconhecer o nosso pecado. Arrependimento, mudar a forma como pensamos. Perdão, ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se lutamos com fidelidade, temos de enfrentar a realidade de que pode ser o pecado que está nos impedindo de correr a corrida de forma eficaz. A lentidão também nos atrapalha a correr a corrida principal. Eles estavam correndo uma boa corrida, mas eles descobriram que a corrida não estava quase no fim e que havia muitos quilômetros ainda a percorrer. Como resultado, eles começaram a ser desencorajados e desacelerar. Duas formas de lentidão são notadas: o cansaço. Eles olharam para os obstáculos em vez de a linha de chegada. O desânimo. Eles perderam seu desejo de terminar a corrida. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós não podemos desistir, muito está em jogo. Exemplo de Caleb, ele nunca perdeu o ânimo para o que Deus o chamou para fazer. Mesmo aos 85 anos de idade, ele estava pronto para a batalha. Não vamos nos permitir ficar lentos quando se trata de nosso serviço para Deus. Outro ponto aqui, a fidelidade, que é a disciplina. A falta de compreensão da mão disciplinadora de Deus
pode nos fazer desistir. A reação natural, motivada pela carne, é visto em nossas crianças. Quantas vezes um pequeno gritou: "Você não me ama", ou no mesmo sentido, "Eu não te amo mais". Muitas vezes os cristãos reagem de forma semelhante em relação a Deus. A reação adequada deve ser a de perceber que Deus tem o melhor interesse no coração, para aceitá-la como a correção de um pai amoroso, cujo desejo é que nos tornamos mais semelhantes a Ele. O que vai nos manter fiéis? A compreensão da vida cristã. A corrida que devemos correr está marcada para nós na palavra de Deus. Outros correram a corrida e terminaram o percurso. Outros estão olhando para nós em busca de incentivo, mantendo em vista o nosso objetivo, que é Jesus Cristo. Lembre-se que crescimento espiritual significa tornar-se cada vez mais como Cristo. Mas, mais do que isso, devemos considerá-lo. Isso significa que temos de olhar para a nossa própria vida à luz do que Cristo fez por nós. Nós não devemos olhar para a vida dos outros, mas devemos olhar para nós mesmos e ver se estamos onde precisamos estar. Nos levantar e trabalhar para Deus. O cristianismo deve ser ativo e não passivo. A igreja primitiva virou o mundo de cabeça para baixo para Cristo. O que estamos fazendo para o Senhor? Estamos usando nossos dons e talentos para Ele? Alcançando os perdidos? Incentivando o fraco? Ministrando a sua cura para o enfermo? Você está ativamente envolvido em ver o progresso da obra de Deus? Se não é hora de começar. Não deixe outro dia passar sem a determinação de fazer algo para Deus. Você está salvo. Se não, venha hoje e nasça de novo. Você já foi obediente a Deus na área do batismo? Você é um membro desta igreja local? A hora é agora para você se comprometer com a obra de Deus. Que tipo de legado vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Será que vai ser aquele que é sem compromisso ou aquele de ação determinada? Anos depois de partirmos, quando outros considerarem nossas vidas, o que eles vão ver? Fidelidade ou mediocridade? É nossa escolha hoje. Amém, irmãos?